Oi, meu nome é Bruna Luna Chapla e eu vou falar um pouquinho sobre a trombose venosa profunda e o Covid-19 como novo fator de risco. Bom, sabe-se que a trombose venosa profunda corresponde a uma doença na qual ocorre a formação de trombos ou coágulos no sistema venoso profundo, os quais podem causar obstrução parcial ou total da veia acometida. Tal condição acomete principalmente os membros inferiores, sendo que pacientes doentes ou internados têm mais chance de desenvolvê-la, por sua ocorrência estar relacionada a alterações dos componentes da tríade de Virchow. Estudos relatam que o contato com o vírus transmissor de Covid-19 pode predispor o paciente a desenvolver uma trombose. Então, o objetivo do trabalho é analisar, mediante revisão de literatura, a definição de trombose venosa profunda, bem como seus sinais e sintomas, métodos diagnósticos, complicações e fatores de risco, dentre os quais atualmente encontra-se o Covid-19. Então, temos que a trombose venosa profunda, também conhecida pela sigla TVP, consiste na formação de trombos que atingem as veias mais profundas. Quando as veias acometidas são as superficiais, denomina-se tromboflebite superficial. A TVP é uma doença grave e ocorre em 2 a cada 1.000 indivíduos por ano e pode levar a complicações e à morte. Sobre a trombose, sabe-se que os trombos são formados de maneira espontânea ou decorrem de fatores predisponentes por lesão parietal, inflamatória ou traumática. Ademais, sua formação relaciona-se à tríade Virchow, que corresponde à lesão endotelial, que é desencadeada pela cascata de coagulação, hipercoagulabilidade, que está relacionada aos fatores trombolíticos genéticos ou de coagulação, que se encontram aumentados em determinadas situações, e estase venosa, que é a diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo. Para que os trombos sejam formados, primeiro ocorre a ativação do fator 7 pelo fator tissular ou fator 3, que vai ocorrer fazendo com que ocorra uma agregação plaquetária, onde ligam-se camadas de fibrina, as quais atraem glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, para posteriormente mais plaquetas se agregarem, formando assim um trombo. Existem algumas condições que predispõem o indivíduo a desenvolver trombose, podendo citar a insuficiência cardíaca, a gravidez, o uso de anticoncepcional, a idade, a imobilização, infecções, cirurgias, fatores genéticos, entre outros. Atualmente, mediante sua situação de pandemia que nos encontramos, foram realizados estudos que apontam que o Covid-19 pode ser um fator de predisposição para a trombose venosa profunda, sendo que essa doença seria secundária à hipóxia, inflamação, imobilização e o quadro de coagulação intravascular disseminada. Observou-se que pacientes com Covid-19, principalmente os mais graves, apresentam altas elevação de dímero D, que é um marcador que indica a ativação do sistema fibrinolítico, o qual pode representar a ativação da cascata de coagulação, a ativação plaquetária e a inibição de proteínas anticoagulantes. Todos são fatores que podem auxiliar na formação do trombo e no desenvolvimento de trombose. Com relação aos sinais e sintomas, observa-se dor e edema no membro acometido, variando de localização de acordo com a veia em que se encontra o trombo, sendo que a percepção desses achados deve levar à suspeita de trombose, a qual deve ser confirmada pela realização da ultrassonografia feita com o aparelho Color Doppler. O tratamento de trombose é feito por meio de anticoagulantes sistêmicos, como heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada, enoxaparina, varfarina e principalmente os DOACs, além do tratamento não farmacológico, é o uso de meias de elásticas medicinais de compressão gradual. Pacientes que apresentam casos mais graves de Covid-19 devem fazer uso de heparina, diminuindo seus riscos de mortalidade. O tratamento deve ser feito imediatamente após a identificação da doença, evitando assim complicações, sendo as mais recorrentes a insuficiência venosa crônica ou síndrome pós-trombótica e a embolia pulmonar, que é o desprendimento do trombo, qual se movimenta pela corrente sanguínea e vai parar no pulmão, sendo que a embolia é uma consequência mais grave que apresenta altas taxas de mortalidade. E de 5 a 15% dos indivíduos que possuem a trombose e não são tratados acabam falecendo por meio de embolia. Então, a gente conclui que a trombose é uma doença de alta incidência, sendo necessário o conhecimento dos fatores de risco, bem como seus sinais e sintomas, para que, caso identificados, o indivíduo procure um especialista o quanto antes, evitando assim complicações mais graves. Ademais, vale destacar que indivíduos que apresentam Covid-19 devem ficar atentos e, mediante prescrição médica, fazer uso de heparina, evitando o desenvolvimento de trombose. Essas foram as referências usadas no trabalho e muito obrigada pela atenção.